nascida na terra indígena Porto Lido, município de Japorã, Mato Grosso do Sul. É mãe, pesquisadora e ativista guarani. Atua como antropóloga, curadora de arte e educadora. Destaca-se por suas lutas em defesa dos direitos dos povos indígenas, sobretudo da demarcação dos territórios e da educação guarani. Atualmente, Sandra é diretora de artes visuais da Fundação Nacional de Arte, FUNARTE, e que está cuidando da implementação e melhorias do Plano da Política Nacional das Artes, né? Então, muito bem-vinda, Sandra, agradecida. A Sandra veio de Belém, do evento da FUNARTE, que teria que ficar até amanhã, então é com muita alegria e agradecimento que a gente recebe Sandra. E para também mediar aqui, participar da roda, tem a Patrícia. Eu convido a Patrícia, que é editora da revista especializada de arte, a Arte Brasileiro, que acompanha o trabalho das artes visuais, tanto no Brasil como no exterior, e veio aqui prestigiar também a nosso evento aqui. Obrigada. Então, a Sandra, né? Sejam bem-vindas mais uma vez, né? E Sandra, eu passo a palavra então para você falar desse lugar, né, da curadoria, esse lugar agora institucional, ou como como se coloca diante dessa demanda imensa que você estava presencialmente vivendo isso, né? E falar sobre essa arte múltipla, diversa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. É porque parece que quando a gente fala aqui, parece que não tá. Bem, eu já fui apresentada, mas eu queria, sim, falar. Eu achei muito interessante o debate anterior, e eu estava comentando que eu já vinha discutindo um pouco sobre isso também, que ser mulher é muito complicado, é muito complexo no mundo que é visto como patriarcado, né? Que eu acho muito interessante isso, mas assim, nós mulheres indígenas, a gente vinha quebrando, rompendo esse lugar de não estar presente em vários espaços institucionais, como trabalho, como, por exemplo, trabalhadora, né? Muitas das vezes as mães preferem nem fazer faculdade. A minha formação foi muito assim, depois que meus filhos estavam tudo grande, e eu tive que enfrentar muita coisa. E eu lembro, só queria destacar, antes de entrar só queria complementar, como não queria, assim, porque já tinha outras pessoas também para falar, e eu não queria, assim, mas eu queria aproveitar esse momento para falar para essas mães que muitas mães estão sendo silenciadas. Então, eu acho que vocês trazendo isso no lugar da arte, essas mães artistas, é possível, sim, também abrir o debate, né, para essa importância das mães e também o silenciamento das mães, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar fora da aldeia, né? Eu morava na aldeia, eu morei no Espírito Santo. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Em 2000 fui morar no Espírito Santo. Em 2015 eu fui morar no Rio de Janeiro, onde eu estou agora. E eu lembro que quando, primeira vez que eu fui trabalhar como um agente de saúde comunitário, eu não podia ser contratada porque eu estava grávida.
não podia assinar carteira, não sei o quê, não podia assinar contrato, e essa questão toda. Aí eu lembro que os lideranças, os caciques, né, foram lá pressionar para poder me contratar. E aí eles falavam, mas ela quer trabalhar. Mas por que vocês não... mas ela está grávida. E eu lembro que, muitas das vezes, existe esse questionamento também no mundo do nosso mundo indígena, estou falando dos Guarani, na qual eu também pertenço, fala muito sobre essa questão do machismo. Só que eu vejo uma outra questão também, que dentro da comunidade, a gente trabalha, nós mães que decidimos como que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu carregava meu filho carregava, eu trabalhava junto com meu filho. E não é problema. A partir do momento que eu saio da aldeia, já é problema. Porque aí o sistema... Então, para a gente romper o sistema, é necessário, inclusive, hoje, assim, eu acho que vai ser um trabalho muito importante para vocês mulheres, para nós mulheres, né? Eu acho que é muito importante pensar como que a gente vai romper esse sistema que é o guarda-chuva maior, que é muito difícil de romper. Isso tem a ver com o tempo, tem a ver com a academia, tem a ver com todos os espaços que foi arquitetado, pensado pelo corpo masculino e não feminino, não o acolhimento dessas mulheres, né? Nós, mulheres. Então, eu acho que só queria, assim, deixar essa mensagem, também minha solidariedade também, que eu acho que nós, todas as mulheres, passamos por isso, e tem muitas mulheres que também estão passando por isso. E eu lembro que primeira vez que eu fui na licenciatura, na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz a licenciatura. Eu lembro que as mães Guarani, Caingangue e Xoclen, primeira vez foram lá brigar, fizeram manifestação na frente da reitoria, porque as mulheres eram discriminadas dentro do próprio refeitório universitário. E todo mundo olhava torto para a gente, inclusive outras mulheres, né? Então, isso é muita coisa ainda para a gente discutir. Eu acho que isso é importante a gente começar. Como que a gente vai se reeducar, inclusive as mulheres, muitas mulheres também, também tem esse olhar, que não que elas... Porque fomos educados dessa forma, né? Eu acho que eu queria partir dessas questões. E aí, como curadora, vocês já sabem como que é. Eu sou antropóloga, como já foi falado. E também, depois, recentemente, eu assumi a curadoria, né? Eu recebi essa função de fazer a curadoria em 2017, finalzinho de 2016 e 2017. Pelo projeto que veio 4 curadores, nós fomos 4 curadores, na verdade, eu fui convidada, né, para fazer essa curadoria. E no Museu de Arte do Rio, né, que era onde teve aquele Jaguataporã, que é a primeira curadoria que eu fiz. Eu achei muito interessante, porque quando eu comecei a fazer, fui convidada para fazer minha curadoria enquanto indígena, eu coloquei tudo isso no meu pensamento. Eu falei, como é que eu vou falar, como é que eu vou curar uma arte, uma exposição, sem falar das minhas inquietações, sem me colocar como mulher indígena, como mãe, né? E aí isso me deu um conflito, assim, um pouco meio diária. E aí eu fui pensando assim, como é que eu vou filtrar essas questões para que a gente conversar, e isso foi muito importante entre os curadores também, porque eu era a única indígena curadora, e o professor Bessa, que é um professor que já trabalhou com os indígenas, a Clarissa Diniz, que também já tinha conhecimento, algumas relação sobre a questão indígena, e Pablo Lafuente, que é um espanhol que é bem experiente na curadoria, mas nunca trabalhou com indígena. E aí foi muito importante que nós fizemos reunião para a gente... eles mesmos brincavam e falavam assim, a gente se desintoxicou um pouco, né? Para poder pensar a curadoria sobre a exposição indígena,
que não é uma coisa fácil, né? E aí eu lembro que nós pensamos, e aí nós fomos, conversamos, consultamos também a comunidade. A gente eu não fui só apenas não fiz só curadoria, não fui eu que decidi, quer dizer, a gente criou uma ponte para que tanto nós curadores para dialogar com a comunidade de fato. E aí onde eu tive que ficar como mediadora, como tradutora também, e também fazer digamos assim, esses dois lados, porque tem uma outra questão, e eu lembro que quando eu fui chamar os parentes, falei, olha, eles querem fazer exposição, querem tratar sobre a arte guarani do Rio de Janeiro, e aí outros parentes também, que teve os Puri, os Pataxó também estavam presentes no Rio de Janeiro, e aí nós fomos conversar. Então, primeira coisa que eles lembraram, assim, tipo, nós vamos levar arco e flecha, nós vamos levar coisas assim etnográficas, né, que as coisas que é costume tem no museu. E aí onde eu tive que levar romper, inclusive eu mesmo tive que também me colocar, me posicionar diante disso com os parentes, para explicar que isso pode, talvez só o artefato, colocar um artefato numa exposição, pode também ser um risco de a gente reproduzir a colonização, né? E aí onde eu falei, a gente precisa mostrar os dois lados, onde nós fizemos totalmente, e eu achei muito interessante quando eu falei isso, eles começaram a produzir para aquela exposição. Isso foi totalmente diferente, não é aquilo que já está aí. Aí nós vamos lá pegar, não. Aí eles falaram, nós vamos produzir. E produziram totalmente para aquela exposição. Então, foi uma coisa foi muito estranhamento, inclusive para o museu, inclusive para a sociedade, que estava a grande maioria, né, isso pelo relato dos próprios educadores que trabalhavam na exposição, falaram que era muito... Eles relataram que era assim, tipo, muito questionamento. Alguns gostaram, outros falaram, eu nunca faria essa exposição. Inclusive, o diretor do museu falou que ele nunca iria fazer uma exposição dessa forma. Por quê? Porque a gente traz um pouco historicamente, né? A gente trouxe, na verdade, o processo histórico. E aí eu lembro que o próprio diretor falou para a gente, olha, para isso tem antropólogo, vocês estão fazendo o trabalho de historiadores. E eu falei, mas a gente não pode negar numa exposição que para ter essa visibilização dos indígenas que foram totalmente silenciados, fomos totalmente silenciados, não tem como você só mostrar aquilo que é bom, que na verdade não é verdade. Então, e aí a partir disso que eu acho que nós começamos, eu tenho sincera e também eu tenho certeza absoluta, né, que lá que começou esse questionamento sobre a questão da decolonialidade, da questão da exposição, inclusive da arte, né? E onde eu conheci o Denis Subaniwa, né? O Denis Subaniwa, ele já era designer, já trabalhava com rádio Yandê, mas aí onde ele também se identificou, onde ele fez a expografia da cobra grande, né, para a exposição. Então, ele foi também uma pessoa ali onde ele se identificou hoje. Ele faz uma obra muito incrível, assim, questionando várias questões e tal. E essa Lisa Rosa também, ela está fazendo resistência agora no Canadá e vários outros. Então, ali que surgiu também vários artistas, né? Eu acho que é importante isso. Eu, enquanto curadora indígena, eu penso muito trazer também uma outra
perspectiva, outros artistas, construir artista. Na verdade, criar, quer dizer, trazer esses artistas novos, gerações novas, pode ser mãe, pode ser curandeiro também, né? Depende dos artistas, porque para a gente artista é todas as coisas. Só que tem certos limites para a questão da arte, porque aí que eu uso como duas paredes, eu uso uma reflexão porque como o Brasil, ela não foi descoberto, que já está distorcido essa ideia, foi invadido, então, a partir daí, já começa o processo da invasão colonial, silenciamento e várias violências. Isso não pode ser negado, tem que ser contado. Porque a gente dá uma ideia de que a história do Brasil começou a partir da invasão, e de uma outra forma também. Isso, ela repercute no Brasil inteiro, e fora do Brasil também. Porque quem está contando a história é o próprio colonizador, até hoje. E nós ainda estamos muito negligenciados no Brasil. Isso é uma coisa. Aí eu falei, essa parede, a gente precisa contar essa história da invasão, da violência. Isso é uma parte que a gente não tem como negar. Outra parede, que eu acredito que eu mais gosto de contar, eu falei isso assim, a partir da perspectiva indígena. O que é a partir da nós indígenas estamos contando como resistência, como sobrevivência, como criativo, como várias formas que é a arte, né? Que é essa questão da cosmologia, a forma de contar, a forma de dançar, a forma de se movimentar, de falar. Então, toda essa parte do lado, outra parede, que eu diria, que eu acho que é muito importante fazer essas duas reflexões no mesmo tempo. Não tem como a gente só trazer só apenas ou cosmovisão indígena, ou só mostrar do lado que também é uma questão do processo da revolta, da violência que a gente vem sofrendo. Tem que ser essas duas coisas, né? Então, isso, para mim, assim, eu achei assim, muito interessante que hoje as gerações novas, os artistas, independente indígena ou das periferias, inclusive os artistas negros, por exemplo, Juventude Negra, também estão trazendo numa obra, eles trazem junto essa história, essa narrativa de violência e também de próprio cosmovisão ou da resistência. Tem alguns que não gostam de chamar de resistência, mas eu não posso dizer que eu não gosto, mesmo que eu não gosto, mas a gente resiste. Infelizmente, a gente resiste, porque para a gente resistir, a gente precisa criar. E para a gente criar, a gente precisa relembrar, às vezes, das nossas dores, né? Então, as nossas dores não tem como a gente negar, isso é uma memória. Então, por isso também que eu acho que quando a gente pensa sobre a questão dos acervos, dos arquivos, de outros elementos que a gente, para guardar, né, eu acho que é importante pensar nessa lógica de duas paredes, que eu costumo dizer. Porque eu falo isso porque uma vez eu fui em Casimiro de Abreu, meu companheiro mora lá no Rio das Ostras, aí eu fui lá, uma vez ele me levou lá. Ele falou para mim, Sandra, eu tenho ali o museu Casimiro de Abreu, tem coisas muito bonitas que você vai gostar de ver. Aí eu falei, tá bom, aí nós fomos. Aí era no domingo. Aí eu achei, assim, muita gente passando, tinha vários objetos de tortura, de escravo negro, né? E no vidrinho. E as gerações novas hoje normalizam isso, sabe? Tirar selfie, como se fosse um lugar de turismo. E aí que está o negócio. Eu falo assim, eu fiquei mal quando eu vi isso, eu falei, não. Aí o que aconteceu? E aí a gente saiu de lá e eu fiquei muito mal. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Porque quando a gente guarda a memória, é para a gente
refazer, movimentar de uma forma, como é que a gente vai resolver esse objeto, não é para servir apenas para ser visto ou para ser admirado fora do nosso corpo. Porque me parece que esse objeto agora fica fora do nosso corpo. A mesma coisa do nós indígenas, né? Muitas das vezes, a grande maioria, né, procura a gente para discutir sobre a questão da Amazônia, mas parece que é só nós que estamos nós vamos salvar a Amazônia, né? Eu sempre brinco falando isso. Eu falo, só nós não vamos salvar a Amazônia. Agora, a nossa responsabilidade de salvar a Amazônia não é só nossa, nem não é só nós brasileiros, é do mundo, né? E aí tem essa ideia de fetiche, né, da Amazônia. Isso é totalmente ainda distorcido. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque exatamente a gente ainda está aceitando essa visão colonial que vem de fora, e que a gente ainda não estamos se manifestando. Eu acho que através da arte, não estou dizendo que... tem várias formas de a gente agir isso. Tem grupo radical, tem grupos artistas. Então, eu acho que todos são bem-vindos e todos estão faz para fazer esse efeito, né, que eu acredito. E claro que a gente não vai poder abraçar cá todos esses movimentos, mas é importante que a gente ache um lugar para se incluir nesse movimento e se fortalecer nesse movimento. E para fortalecer esse movimento, eu acredito que precisa mover essas dores, cavar o buraco, cavar a ferida, sangrar a ferida, para poder, de fato, a gente voltar. Então, repensar a nossa trajetória, a nossa existência no Brasil ou enquanto brasileiro, porque a memória, acervo, arte, tudo isso é muito importante para isso, né? Então, eu lembro que quando nós, mulheres, né, nós mães Guarani, principalmente, nós somos 274 línguas hoje no Brasil, né? Já teve mais de 1000 e foram apagados. E agora nós somos 305 etnias, né, que são diversos. E no grupo desses que eu estou me incluindo, só o Guarani. E aí eu só estou falando uma parte das mulheres Guarani, né, por exemplo. Quando nós, mulheres de Guarani, nós temos o nosso canto, né? Existe o nosso canto festiva, para festa, e também existe para tristeza, e também existe para raiva também, para segurar a raiva. Então, canto é tudo para a gente. Então, eu acredito que a forma, a arte, ela é isso também. Tem um momento certo de você usar esse elemento para você criar, para você chamar, para você provocar, né? Então, eu acho que, para mim, assim, eu sempre trago a minha curadoria com esse olhar. E aí, por isso, às vezes, existe um estranhamento. E só para finalizar, eu acho que a minha fala agora, só queria pontuar uma coisa que eu acho muito importante, né? E aí nós fizemos curadoria, aí eu fui chamado para assumir como curadora adjunta de arte brasileira no MASP. E aí eu cheguei lá, eu fiquei feliz, realmente me senti feliz para poder contribuir no museu daquele tamanho, que tem nome, que são reconhecidos e tal. Só que quando eu entrei, eu fiquei feliz e tal, mas só que é isso. Também a gente tem que ter esse cuidado, porque eu estou falando de mim, né? Mas eu acredito que nós, mulheres, também tem esse rejeição, né? Vocês falaram isso hoje na mesa anterior, né? E aí a gente acaba entrando, se moldando de acordo com aquele sistema que está ali dentro do próprio museu, né?
E aí onde é muito doloroso isso. Às vezes eu fico pensando nisso, né, sobre essa questão. Aí eu entrei, tá, e depois eu fiquei mais confusa, cada vez mais confusa, cada vez mais confusa. Aí eu falei assim, tá, mas e aí, o que eu vou fazer aqui? E aí eu tentei, eu fiz pesquisa, eu tentei me moldar nesse espaço. E aí quando nós fomos convidado, na verdade, para fazer aquela exposição da história brasileira, e aí tinha 7 núcleos, né, que a gente... E uma parte do núcleo era nossa, que era eu e Clarissa Diniz, que se chama Retomada, porque a gente precisava trazer na história brasileira a real da coisa. Claro que existem outras questões, mas assim, a gente precisava trazer isso. E aí nós pensamos sobre retomada do território, né? Retomada do território. Isso era o central do nosso núcleo. E aí nós convidamos vários artistas, e uma deles foram o do MST. E aí, quando nós pedimos a fotografia do MST e também do Edgar Canaicon, que é um artista, fotógrafo indígena, Chacriabá, né? Que ele é de Minas Gerais, muito tempo, ele fotografava a Marcha das Mulheres, né? A TL, a Marcha dos Indígenas e tal. Então, a ocupação de Brasília. E aí nós trouxemos a fotografia da Marcha das Mulheres. E onde, quando nós apresentamos essas 6 fotografias polêmicas, digamos, para eles disseram que a gente apresentou fora do tempo. Falaram que a gente... E aí virou a coisa, sabe? Então, por ser nós mulheres, 2 mulheres, a gente escutou de tudo. A gente não fala isso porque por conta da ética mesmo, porque a gente escutou muita coisa. Aí, como se a gente... E depois saiu, né? Se posicionando, o MASP se posicionou, dizendo que a gente é incompetente. Por isso que a gente entregou atrasado. Porque, na verdade, de janeiro a abril, que a gente teria que entregar todos os trabalhos, todas as obras dos artistas. E aí a gente já vinha fazendo isso, só que em abril não falaram para a gente que era tal dia, dia 9. Não, ninguém falou isso, só falaram para a gente entregar abril. E nós entregamos em abril. E a justificação, o justificativo que foi... dizendo que a gente entregou atrasado. Mas não tem nenhum justificativo, porque a gente entregou dentro do prazo em abril. Mas não falaram para a gente que era dia 9, dia 10, dia 17, ninguém falou isso. E aí, e foi uma censura. Eles falaram que não, mas todos entenderam que foi uma censura. Por quê? Porque a imagem a fotografia, né, do MST, que foi do André Vilaró e também João Sinclair, né, que é uma pessoa militante que fotografava vários. E aí eles foram também, a equipe, as meninas que nós chamamos para poder selecionar a fotografia, elas consultaram, inclusive, vários grupos do MST para poder selecionar a fotografia. E eles selecionaram aquele que é complicado na perspectiva do museu, que não podia acolher. E aí eu fiquei muito chocada com isso, assim. E aí eu acho que foi aí que eu pedi, eu falei, não vou aceitar isso, porque por mim eu poderia aceitar. E olhe lá que eu sempre falo isso, eu conto essa história, porque quando você mora na cidade, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, internet, não sei o quê, um monte de coisa. E se você não tem trabalho, você não tem como sobreviver na cidade. E eu fiquei nessa situação. Mas eu tive que honrar, né, o coletivo. Por eu ser mulher indígena, de luta, eu tive que honrar. E mesmo não tendo nada depois para poder, por exemplo, para sobreviver na cidade,
eu tive que honrar, porque eu não aceitava isso. Isso também nos coloca, muitas das vezes, eu própria, as instituições, nos coloca nesse lugar. Ou você escolhe ser colonizado, ou você escolhe não ter nada, ou você vai viver na perrengue, né? E eu escolhi, assim, eu falei, ainda bem que eu já criei meus filhos, estão tudo grande, então eu vou escolher honrar meu povo na qual eu defendo. E aí onde eu tive que sair, né, do MASP. Aí rolou várias coisas depois, assim, eu acho que vocês acompanharam. E eu saí muito deprimida, né? Eu fiquei muito deprimida, não pela minha saída de lá, mas assim dessa coisa que a gente parece que a gente é objeto, né? A gente é usado quando a gente é útil, quando a gente não é útil, a gente é descartado. E desse nível, eu me senti dessa forma. Então, isso foi duro para mim. Então, eu acho que hoje, para a gente repensar e pensar qualquer questão de arte, o que é arte, qual a importância dessas obras, dos acervos, qual que a gente vai como que a gente vai provocar através dessas obras. Eu acho que é importante a gente sempre dialogar também, escutar os outros também. Não só os indígenas, também o MST, quilombola e vários outros. Como é que a gente vai, de fato, nós seremos mais diplomáticos, digamos assim. Teremos mais esses direitos. Será que a gente estamos juntos? Então, eu acho que isso, para mim, e eu sei que isso é um desafio muito grande, não é só para fora, não é só para mim, é para todos nós, inclusive para os educadores, professores e para várias pessoas. Eu acho que é importante a gente pensar nesse lugar, porque a arte não é só aquilo que a gente vê, e nem todas as coisas também a gente produz. Nem todas as coisas também a gente materializa. Por exemplo, a sabedoria das parteiras. Tem uma coisa que é invisível. Por exemplo, o que é patrimônio, por exemplo, para nós, indígenas, de modo geral, tem a ver com a terra, tem a ver com a planta, tem a ver com a natureza. E essas coisas, muitas das vezes, isso não entra no museu. Não pode materializar de uma forma, digamos assim, resumir em um objeto. Claro que a gente é possível, mas isso é além daquilo que a gente traz no museu. Eu acho que é uma extensão eu acredito que essas obras de arte e esses acervos, ela não é só apenas, não é só no espaço. Também tem outra forma de a gente garantir em outros espaços, né? Então, eu acho que é isso para mim, assim, eu fico muito com essa... às vezes eu fico um pouco tensa, né? Mas eu acredito muito também com essa juventude que hoje estão entendendo muito bem, por mais que a gente não é... eu estou falando assim que a gente é mais corpos e corpos racializados, que muitas das vezes a gente não é tão entendido ainda em determinado espaço, inclusive na universidade. A gente tem que brigar, a gente tem que lutar para estar aí, para ocupar. E não é à toa que a gente está brigando, porque a gente resiste, a gente mostra que a gente não está aceitando daquela forma que está sendo proposto com a ideia da colonização. Então, eu acho que isso, para mim, também, eu tenho uma esperança muito grande por essa juventude, né? E claro que a gente tem que fazer recorte quando a gente entra como curadora, como professora, a gente sempre tem que escolher, né? Mas eu acho que eu trago muito a partir desse recorte para pensar como é que a gente vai trazer esses outros juventude que vai dar voz para nós, né, que tá na base, muitas das vezes. Então, esses artistas também dão voz para a gente, né, por mais que... Eu lembro agora me falha a memória, do artista que... Eu esqueci o nome agora ainda. Ele fez ele que fez da Anastácia, tirou a mordaça da Anastácia.
Yuri. Então, eu achei muito incrível essa intervenção. Eu acho que é isso que a gente cria uma esperança nesse mundo da arte também para que a gente dê essa voz, né, para aqueles que não tiveram voz. Eu acho que é isso, é uma flecha, né, lançar uma flecha através desse juventude, através desses criadores, né, artistas. Eu gosto de pensar, mas eu tenho muita dificuldade, só penso. Eu falei assim, meu sonho é fazer costurar, fazer meu vestido, mas eu nunca consegui. Não sei, eu acho que é meu medo, não sei, ainda tem algumas traumas em mim, que eu não consegui costurar meu vestido ainda. É isso. Sandra, bom, antes de mais nada, queria agradecer imensamente a possibilidade de ter participado desse evento, porque eu acho que ele é muito um paradigma, é muito um exemplo desse momento que a gente está vivendo e dessa possibilidade que a gente está tendo depois de muitíssimos anos. Não são só... os últimos 5 anos foram terríveis. Regredimos muitos anos. Mas depois de muitos anos para trás, onde as invisibilidades eram muitas, e eu acho que eventos como este, eu realmente falei para a Jaqueline que eu parabenizei a iniciativa, porque estamos falando de uma instituição, enfim, um banco nacional, etc. Mas estamos falando de uma equipe com uma sensibilidade, que teve a sensibilidade de pensar essa coleção deles, chamando curadores, chamando artistas de cada uma das regiões, e que é um pouco o que a Sandra está dizendo, a importância de ser capazes de olhar horizontalmente, de dividirmos as experiências. E eu estou especialmente feliz porque estou tendo a possibilidade de estar junto da Sandra, a quem convidamos. Nossa plataforma, a Arte Brasileiros, há 15 anos que trabalha interdisciplinarmente com a ideia da arte como um espaço para debater as questões do sujeito, digamos, dos sujeitos, né? Dos sujeitos, dos corpos, das linguagens, das diferentes formas de pensar. E uma das coisas que a gente fez foi organizar alguns seminários como estes, que muito antes da Sandra ser convidada a hoje ter um lugar muito importante, porque ela não falou disso, ela só se colocou como curadora, mas hoje ela é diretora artística também da Funarte, portanto ela tem um desafio enorme pela frente. Mas nós temos essa alegria de que alguém como ela possa estar hoje falando essas questões internamente. Eu tive o privilégio de convidá-la, sem saber que ela ia chegar em toda essa situação, no nosso seminário de cultura, memória e reparação. Porque eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo, outro dia eu comentei isso, forma parte de uma reparação onde você tem a possibilidade hoje de dizer... esses espaços que estão construídos aí não nos acolhem. E o que a Sandra traz é uma discussão que nós estamos tendo na arte contemporânea e na cultura contemporânea, que é o espaço dos museus e das instituições. O quanto um espaço que foi criado,
né, pela arte clássica, pelo colonialismo, o quanto esse espaço, em termos de tudo, em termos de salários, do que se paga para um artista, o que se paga para a pessoa que cuida do espaço, né? A Françoise Verger fala que deveriam haver salários igualitários para todos, para que todos pudessem ser reconhecidos como pessoas, certo? Então, assim, esse é o primeiro problema. Então, esses espaços não mais estão construídos para uma série de questões que são... bom, se a arte contemporânea comporta fotógrafos do MST, ou comporta mães que têm que cuidar dos seus filhos, ou comporta artistas negros que estão realmente refletindo sobre o apagamento brutal da escravidão, como podemos fazer para que essas instituições entendam que isso forma parte de um debate contemporâneo, mas democrático, né? E não trazer questões, seja de censura, seja de, digamos, de estranhamento, de criação de estranhamentos para isso. Porque o que você comentou na verdade, você acabou se retirando, você acabou tendo que se retirar, porque não houve nenhuma empatia, digamos assim, por conta da instituição, de entender que havia que criar um espaço de escuta para diferentes linguagens, para diferentes corpos. Eu sou estrangeira. Então, eu moro no Brasil há 40 anos e sei perfeitamente o que significa você ser um estrangeiro em um outro lugar. Você não precisa ser indígena ou negro ou caboclo ou ribeirinho, etc., para se sentir estrangeiro numa cidade, né? Na cidade... Se a cidade não te acolhe como alguém que não nasceu na cidade, você também se sente estrangeiro. Então, eu acho que esse espaço está sendo muito importante para entender que todas estas lutas anti-hegemônicas que a gente vem lidando, com as quais a gente vem lidando, e nas quais a arte tem tido um papel excepcional. Eu acompanho a arte brasileira há 15 anos, levando a arte brasileira fora do Brasil, a beleza, né, da produção e a diversidade da produção é tão fascinante que isso cria uma alegria para fora. Então, o fato de poder defender isso já me parece maravilhoso. Então, eu queria agradecer, mas eu queria ainda que você falasse um pouquinho de duas coisas. Primeiro, de uma outra questão que eu tive a oportunidade de ver, que foi a primeira Bienal das Amazônias, da qual a Sandra formou parte no começo da curadoria. Ela depois saiu porque foi chamada para ser diretora na Funarte. E essa Bienal, assim como esta exposição, tem uma delicadeza no sentido de mostrar, né, todas as características dessas diferenças. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e também de que desafios você imagina que pode ter pela frente na Funarte. Bem, primeiro, assim, quero também agradecer o convite, né, que vocês fizeram para mim. Eu vim aqui, assim... eu gosto muito de vir para cá, de ver lugar belíssimo e pessoas diferentes. Cada região, cada estado tem pessoas diferentes, né? Que a forma de receptivo é uma outra forma, né? E eu acho assim que eu me sinto muito bem quando eu vou para o norte e nordeste. Sempre eu me sinto bem acolhida, assim.
E cada vez mais eu aprendo também. Então, eu acho que só queria agradecer isso também. Primeiro, quando eu entrei na FUNAT, eu vou responder... primeira coisa, assim, a FUNAT, quando eu fui chamado, eu fiquei muito pensando nisso também, talvez para não ter esse impacto para mim também, para minha pessoa mesmo, porque eu sei que eu estou na FUNAT para responder pelo nacional e todas as sociedades, né, independente da raça, da cor, ou indígena ou não, né, eu estou aí para poder responder, pensar junto, né. Mas eu vi, uma das coisas que eu já vinha trazendo, né, primeira coisa que quando eu entrei no edital, a gente já começa a discutir sobre essa questão, como chegar a esses editais, ou como acessar essas pessoas que nunca acessaram, como, por exemplo, os que estão os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, que têm lugar, acesso, né, assim, difícil acesso, na verdade. Eu sei que isso não vai resolver de um dia para o outro, mas nós pensamos de apresentar, apresentar o projeto por vídeo, né, através da oralidade, porque para não ter 15 minutos, né, de vídeo, você pode resumir todos os projetos, né, para você... a gente vai melhorando, né, durante... esses 4 anos que a gente estamos aí, claro que não é um essencial, mas é o que a gente veio, pensamos junto com todos os diretores colegiados de toda a linguagem, né? Então, e a Maria também, eu acho que é uma pessoa assim que ela tem uma sensibilidade de pensar junto, né? E isso é uma questão. E outra questão que eu trouxe para a equipe, para os diretores, para a gente discutir sobre a questão indígena, porque nós indígenas, hoje no Brasil, estamos vivendo em contexto urbano e aldeado, né, que são 2 contextos, e muitos parentes, que a gente chama de parentes, né, que vivem na cidade, eles não são reconhecidos nem como negro, nem como indígena, nem como branco, porque nós somos assim, diversos misturas nós temos, né? E aí, a minha preocupação que hoje foi que esses parentes que estão na cidade, muito deles... para sobreviver também teve que negar a sua própria identidade, suas origens, e outros que muitos parentes não têm mais como também se identificar como indígena, porque mora na cidade. E aí, porque eu não falo mais a língua, não estou mais com o meu grupo, mas sabe que existe lá atrás o grupo, pertencia a algum grupo indígena. Então, e isso está tendo muito complicado hoje, por exemplo, para os indígenas autodeclarados. E por muito tempo, e até hoje, né, a FUNAI que criou, não fomos nós, né, mas isso existe também muito implantado na cabeça dos próprios parentes, muitas das vezes, quando os parentes se autodeclaram, eles têm que pedir autorização para o seu liderança ou para o seu povo. Como é que vai pedir para o seu povo que não sabe nem aonde mais está? E aí eu lembro do Xadalu, um artista mestiço, né? O Xadalu, ele fala sobre isso. Ele fala que a cidade, né, está em cima das aldeias. E isso, meus parentes sempre contaram isso. Todos os indígenas sempre contam isso. Inclusive, essa cidade, quando eu fui em Fortaleza, né, está em todo lugar um nome, assim, nome indígena, né, na língua tupi. Na língua tupi, Fortaleza está cheio, eu acho que por aqui também deve ter, né? E
E aí o Xadalu fala sobre isso. Então, ele chama isso de DNA marginal. Ele fala, meu DNA marginal, né? Que ele fala sobre isso. E ele fala sobre esse desenterrar cabeças dos parentes na cidade. Eu achei muito interessante essa discussão, porque nós não podemos dizer quem é indígena hoje no Brasil, porque nós fomos proibidos de falar nossa língua. Isso tem pesquisa sobre isso, que a nossa língua era cortada, por isso que muitos parentes deixaram de falar sua língua. E também nós fomos aldeiados, né? Eu não concordo com aquela ideia de aldeia arte, aldeia não sei o quê. Eu não concordo por isso, porque nós fomos aldeiados. Então, os que estão no seu território, como o próprio Bolsonaro falava que a gente estava no chiqueiro de ouro, e esse chiqueiro de ouro, não é tão de ouro, que foi colocado, nós fomos colocados ali, não era por nós, era pelos próprios colonizadores, que a gente foi lá para ser controlado. Então, a gente viveu na aldeia e muito tempo, até hoje nós estamos vivendo. Por que nossos parentes estão reivindicando o território agora? Porque já está ficando pequeno. Porque a gente vai crescendo e me parece que aqui no Brasil a gente não pode crescer enquanto indígena. Porque aí quando fica o território, aí a gente tem que se virar aí. E, quer dizer, se a gente sair da aldeia já não é mais indígena, né? Então, tem tudo isso. Então, para você discutir a questão indígena hoje, não tem como você discutir só por território, ou só pela língua, ou só pela fisionomia indígena, porque a gente está todo misturado. E aí, para voltar, resumindo, já falando sobre essa questão por que eu falei na Funarte, para a gente pensar um pouco sobre essa questão da autodeclarado, como é que eles podem acessar. Só basta ser autodeclarado e dizer de onde, né? De onde, e depois, com certeza, a comunidade não ficava só numa aldeia só, também andava. Então, existe essas andanças, né? De todos os parentes. Então, não tem como você garantir que a FUNAI declara para os indígenas da cidade para dizer que ele é indígena. É muito difícil isso. Então, eu acho que é isso. E da Amazônia, eu acho que eu sempre sigo esse raciocínio de que o que é invisível. Né? Quando eu fui chamado para fazer essa curadoria, eu aceitei prontamente. Primeiro que éramos 4 mulheres, né, de diferentes lugares. E aí a gente pensamos muito o Sapucai, que era o grito, o conceito da exposição bienal das Amazônias é Sapucai. Porque o grito para a gente pode ser canto, pode ser desespero, pode ser também pode ser grito, pode ser fúria, pode ser alegria, e vários. O Sapucai é isso para a gente. Então, por isso que nós pensamos o conceito de Sapucai. Por quê? Porque é a mesma coisa, né? A Amazônia parece que só se vê floresta, não se vê gente embaixo, né? E aí, para você entender a Amazônia, é necessário se discutir o que é estar embaixo das Amazônias. E aí isso vem muito porque quando nós fomos para fazer primeira pesquisa, aí a Keina e a Flávia, que saiu também no começo, éramos 4, depois ficamos 3, depois elas ficaram só as 2. Quando eles discutiram, nós fomos lá, né, para pesquisar, para entender o que é. Eu lembro que a Keina e a Flávia foram ver os açaizeiros, como é que eles chegam ali no Ver o Peso para vender o seu produto, né? E aí, quando eles chegam 4 horas da manhã ali, eles não dormem, eles trabalham muito duro para poder trazer açaí para a feira, para vender. E isso não é
é de fato lembrado, ou seja, quando se trata de arte, parece que é uma coisa diferente da outra. Então, e aí foi uma discussão muito longa, a partir disso que veio, fomos chamando vários artistas, 121 artistas, e ficou muito bonito. Eu chamei também muitos parentes, e quem continuou quando eu saí foi a Vânia, né, que com a parte indígena que eu chamei, e como ela também ela se chama cabocla, né, ela falou, eu sou cabocla, mas o que é cabocla, né? Eu fui tentar entender também o que era cabocla, mas isso agora é outro assunto, né? Eu acho que só para responder a sua questionamento, eu acho que é isso, é sempre o caminho nessa complexidade, que também é o conflito diário para mim não é fácil. Eu acho, a Vânia, a Sandra está se referindo a Vânia Leal, que é uma das curadoras que ficou na Bienal das Amazônias, junto com a Keina Ellison, que também é uma curadora negra, que veio do Rio de Janeiro. E eu acho que essa ideia, Sapucai quer dizer essa ideia, né, de um conjunto de mulheres de diferentes raças, de diferentes lugares, pensando como é que a Amazônia não precisa ser salva, que a Amazônia já existe, não precisa ser redescoberta, que a Amazônia, na verdade, tem uma riqueza que é ancestral. E eu acho que elas trouxeram várias obras, acho que vocês todos depois vão ter acesso, porque também foi muito rápido por ter sido a primeira experiência, eu acho, mas elas acabaram descobrindo e trazendo muitos artistas que chamam casualmente, e elas fizeram questão de ressaltar que não são todos indígenas. Tem ribeirinhos, tem os caboclos, tem o pessoal do Amapá que se chama de outra maneira, e assim sucessivamente. Então eu acho que assim como esta exposição, assim como a Bienal das Amazônias, esta exposição trouxe essa delicadeza, essa também trouxemos também fora do Brasil, que a Amazônia não é só o Brasil também. Não rompemos essa fronteira. Isso é importante também, que também está mostrado na Bienal. Elas tiveram o cuidado de trazer, por exemplo, artistas da Amazônia peruana, colombiana, diferentes lugares que também formam parte, né, que de alguma forma formam parte também da Amazônia, mas também da história latino-americana, porque eu acho que também essa é outra questão, né, que vocês marcaram muito aí, que é como se a Amazônia tivesse dado um pulo por cima do Brasil para a Europa, e no lugar de ter se a Amazônia não, digamos, os colonizadores e as pessoas dentro tendo um foco diretamente com a Europa e não com a própria América Latina. Então eu acho que essa iniciativa desta exposição enfim, e você tendo a possibilidade de participar e trazer as suas experiências, trazem muito essa questão de um Brasil que está se abrindo para a sua história e abrindo também para derrubar algumas barreiras, porque é incrível como o Brasil não se considera dentro da América Latina. Ok, há uma questão real, que é a questão da língua, mas isso pode ser muito bem transposto, né, do ponto de vista se houvesse uma vontade política para que isso acontecesse, né? Então eu acho que hoje estamos tendo esta possibilidade, ver artistas indígenas se apresentarem com as suas diferenças
inclusive de materiais, né? Aqui, por exemplo, está muito claro como tem diferentes experiências também na Bienal das Amazônias com relação a quem borda, a quem é escultor, a quem é desenhista, a quem tem uma característica mais... por exemplo, ontem a gente teve uma apresentação lindíssima de meninos que entendem que o espaço público do Nordeste é a praia. Então, assim como vocês levaram para lá o conceito das águas, por causa dos rios, né? Aqui... a praia é o espaço público. Então, a quantidade de artistas que pensam projetos de arte ligados para essa experiência, né? Então, eu queria só um pouquinho saber mais, um pouco para encerrar também, como você vê a possibilidade, mais que dos editais, a possibilidade, assim, o que você acha que faltaria poder fazer? O que você acha que precisaria, talvez, fazer um pouquinho mais por parte do governo, por parte do Ministério da Cultura, para que essas questões que você está colocando cheguem um pouco mais de forma eficiente? Bem, assim, eu sempre venho pensando essa questão eu acho que o governo ele precisa muito investir da parte cultural, de valorização de cada região, e também não é só um determinado espaço. Como eu falei, porque, por exemplo, aqui deve ter um monte de culturas diferentes, porque na aldeia, por exemplo, os Guarani moram numa aldeia, mas dentro do próprio Guarani existe diverso também. Existe mulheres, homens, jovem, mais velho, então aí nós temos esse outro, então eu acho que não é a mesma coisa. Por exemplo, se a gente vê Nordeste, mas aí o Nordeste a gente vê uma coisa só, mas não é só isso. Tem que se entender para poder valorizar aquilo que é importante também para a comunidade. Não é só aquilo que é importante para determinado espaço. Por exemplo, como eu falei, né, tem muitas coisas, por exemplo, para nós, para as parteiras. O que é parteira? O que é para as parteiras importante? Tem que fortalecer ali. Mas as parteiras não faz parte do nosso patrimônio. Então, a gente não vai investir nas parteiras. É pelo contrário. Então, eu acho que esse olhar tem que ser mais... Tem que ter mais esse olhar. E não adianta a gente falar que mas a gente está investindo, a gente está criticando, a gente está buscando melhorar, mas assim, não querer se enxergar aquilo que é mais difícil, digamos assim, aquilo que é mais desafiador. Ali, como as meninas falaram anteriormente, né? Quando você vai sistematizar aquilo que é importante para as mulheres, para mães que pare, que tem filho, que engravida, que tem filho pequeno, que amamentar, é um investimento muito alto. É isso que eu acho que não é visto, porque isso já automaticamente excluído. E depois para a gente dizer, olha, a gente nossa, as mulheres têm direito. Claro que nós temos. Mas aonde está o concreto da coisa? Aonde está o investimento? Não existe investimento. Então, eu acho que para investir numa coisa que não vai me dar lucro, né? Parece que é isso, né? O que não vai me dar lucro, eu deixo de lado. Me parece que isso acontece em vários lugares, inclusive nas instituições. Então, eu acho que, para mim, assim, tem que ter pesquisa existe. Pesquisa existe. Existem vários historiadores, antropólogos, artistas, todo quanto é jeito de pessoas que já têm pesquisa sobre quilombola, indígena, ribeirinho, em vários lugares. Existe. Só falta, eu acho que, se organizar e como dialogar com isso para poder investir nesses lugares específicos. Eu acho que isso falta. Aí a gente pode dizer que a gente é democrático, de fato. Muito bom. Eu queria, Sandra, assim,
só colocar um tema que teve ontem, ontem e anteontem também nas rodas. Estão me ouvindo? Tá bom? Tá. Que aconteceu nos debates, em pelo menos 2 rodas, e que fala dessa reprodução, possível reprodução colonialista, que cada lugar, aqui a gente fala daqui, que a gente é do Nordeste, reproduz, né? Por exemplo, a questão indígena lá no Ceará é muito recente. Apesar de, como você constatou, ter uma infinidade de nomes indígenas, nome de cidade, nome de rua, muitas. Mas, por muito tempo, não se reconheceu os indígenas. E o que foi colocado é que as exposições sobre indígenas, sobre a arte indígena, que aconteceram no Rio e São Paulo, isso não reverberou aqui no nosso lado Nordeste. Por exemplo, Fortaleza, a primeira vez que teve uma exposição indígena foi esse ano que o Ziel fez uma curadoria, que inclusive colocou índios cearenses que nunca tinham participado de exposição. Assim, enquanto instituição e tal. E tinha uma pessoa também, que não me recordo, de Salvador, da Bahia, que também disse que não via esse movimento de uma exposição indígena, mas se referiu também a outras etnias também, que não aconteciam em Salvador, assim como acontecia no Rio e São Paulo. E aí, assim, eu queria saber como é que você vê isso, se é essa mesma coisa de por que não está também isso enraizado em outras regiões, ou mesmo na região originária, porque artistas cearenses e baianos e maranhenses estão nessas exposições, mas não expõem localmente, né? Bem, eu queria também escutar algo, mas eu acho que o tempo está bem avançado. Então, eu acho que o que acontece, na minha percepção, o que eu percebo muito, né, que o que é o Nordeste? O que eu sempre, inclusive eu indígena, eu me sinto isso entre parentes também, porque existe uma questão do purismo, sabe? Indígena purismo. Indígena puro, verdadeiro. Então, é isso que quando nós começamos a falar sobre lá, aí eu volto um pouco na Amazônia, quando a gente pensou Bienal das Amazônias, a gente pensou muito sobre esse feitiço do europeu que tinha sobre o Brasil, né? Dizia que a gente não tinha lei, não tinha rei, não tinha alma. Então, isso continua. Porque até hoje, né, é muito colonializado. Por exemplo, quando eu fui para a Amazônia, em Manaus, eu fiquei totalmente impactada. Por quê? Porque quando eu fui... eu vim discutindo sobre essa questão dessa questão dos indígenas que se vê com cocá, com tanga. Eu falei, gente, como que é isso? E aí, muita gente assim fala que a Amazônia, quem vive na Amazônia, indígena, é mais indígena, como se fosse de todo o país, de todo o estado, é mais indígena. E aí, só que em Manaus, eu fiquei muito impactada, porque lá é muito colonizado ainda os parentes. Aí, eu lembro que um casalzinho, quando eu cheguei num restaurante bem famosinho, assim, eu cheguei lá, eles estavam se apresentando típico daquela forma do que é
pensado. Tanguinha, a menina com fenótipo bem indígena, assim, como eu também, cabelo longo, e com tanguinha pintada, e o garoto também está assim, e se apresentando para o turista. Eu fiquei muito impactada. E aí, assim, tipo, eu falei, mas e aí? Agora eu estou voltando para Manaus, em dia 15 de dezembro, e até dia 20 de dezembro, eu vou lá. Exatamente porque eles me chamaram para ir lá, para conversar com os artistas. Como é que a gente pode conversar sobre essa questão que é muito difícil ainda, romper essas coisas? Então, eu vejo que Nordeste, com todas que o Nordeste, assim, a maioria que eu já fui, né? Ou carrega essas duas questões, que eu acho que isso está dentro do próprio, muito forte isso. E é muito, assim, eu acho, assim, totalmente diferente de, por exemplo, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era tudo, assim, muita gente, fervura das coisas e tal, muita gente, diferente gente, mas, assim... você vê, carnaval, isso, aquilo, todo um monte de coisa ali misturada no mesmo lugar. E, assim, quando eu vou para Salvador, por exemplo, quando eu fui, também muitos parentes, eles falam, nós somos indígenas. Mas eu não sei, eu não nasci como você, então não sou verdadeiro. Tipo, eles mesmo negam essa identidade de indígena. Né? Aí eles falam, eu sou caboclo, eu sou... como que é outro também, é o nome que fala. Aí se fala muito, aí eu sou isso, né? Mas assim, tipo, como se fosse separado, não é daquele lugar. Então, tenho ainda essa negação. Então, essa negação do que é belo, o que é... Porque isso colocaram na nossa cabeça, dizer que você indígena era feio, né? Você ser indígena é feio, preguiçoso e um monte de coisa. E eu vejo uma vez uns parentes aqui, eu falei assim, cadê? Você é parente? Eu falei, não sou não. Aí eu falei, por que não? Ele é, inclusive, do Ceará, de Fortaleza. Então, por exemplo, o Fortaleza dizia que não existia mais indígena. Foram extintos, igual os Puri. Os Puri também não existia mais Puri. Mas eles, através da pesquisa, que se chama Ressurgentes Puri. Que muitos Puri hoje, né, estão se organizando, se juntando para fazer essa questão. Eu acho que essa negação ainda permanece muito de dizer, mas essa negação é uma mistura também. É uma mistura do indígena com branco e também indígena com preto também. Então, isso existe uma confusão dessa negação aí, mas a parte indígena nega totalmente. Porque é exatamente que a gente vive hoje, até hoje. A gente tem que negar aquilo que... Porque você não quer ser preguiçoso, porque você não quer ser burro, você não quer ser feio, você não quer ser, aquela ideia, né, do indígena nu, que é isso, né? É isso que você não quer ser aquilo. Então, você gera uma vergonha de si. Então, você vai pegar aquilo que foi colocado na sua cabeça, que é importante. E aí, eu acho que, só para terminar, eu acho que é muito importante, eu falo muito isso. Meu filho é engenheiro ambiental. Aí, ele entrou numa universidade. Aí, ele foi e falou para mim, mãe, ele ficou feliz. Aí, depois de um ano, ele me ligou e falou, mãe, eu vou sair eu não vou continuar, eu vou mudar de curso ou eu vou sair. Aí eu falei, mas por que, filho? Ele falou assim, mãe, acontece que eu não sei, eu não consegui acompanhar meus colegas em cálculo de física e química é muito pesado. Aí eu falei, mesmo, Aí ele falou assim, mas se eu estudasse numa escola particular, eu seria mais inteligente. Quer dizer, ele se sente burro, ele se sente inferior e ele se sente totalmente pessoas inferior de todos os que estão ali Aí eu falei para ele, não, filho, não se sinta assim.
que aí eu falei assim, eu acho que é aí que o nosso poder tem que, enquanto indígena, enquanto nordestino, enquanto independente do lugar que a gente se sente, é a nossa base, a nossa identidade, ela é muito válido. Para você bater no peito e dizer, não, eu falei assim, filho, você não é burro. Quem é incompetente é a universidade, porque a universidade não sabe receber a diversidade, não sabe acolher. Porque nós, indígenas de modo geral, a nossa química e física, a gente vivencia todo dia. É no ritual, é no canto, é no rezo, é na nossa arte. A nossa arte é isso. E aí eu falei para ele, hoje, agora ele é orgulhoso. Ele enfrentou, mas agora ele tem orgulho dele mesmo. Esse dia ele falou para mim, mãe, eu tenho muito orgulho de mim. Aí eu falei, por quê? Porque eu enfrentei. E aí ele enfrentou, agora os professores estão entendendo, eles estão buscando, chamaram ele, agora ele deu uma... digamos assim, ele virou a coisa, sabe? Mas isso não foi sozinho. Imagina se eu falasse, não, você é burro mesmo, porque você não... porque a gente não tinha mesmo dinheiro, por isso que você não entendeu. Imagina se eu não apoiasse ele. E eu falei, tranca então sua faculdade. Trancou, 1 ano trancou. Depois ele voltou, agora ele voltou forte. Então, nisso que eu acho que a gente não pode perder. Esse que a gente não pode perder. E várias outras coisas que eu já vivenciei, eu já vivi. E isso, eu acho que é isso, né? Assim, pelo menos para mim. Então, eu acho que é por isso também que é importante reivindicar esse lugar. Reivindicar esse lugar que é lugar. O São Paulo, por exemplo, e eu acho que é isso também. Tem duas coisas. Tem uma coisa da ilusão, né, de que você quer ser artista, mas eu quero ser artista famoso, eu quero seguir a carreira. Tudo bem, cada um pode sonhar com isso, mas nem sempre a gente chega nesse lugar. Porque como foi falado, né, porque como se fosse, pensando nessa lógica dos brancos ocidental, a gente nunca vai chegar todo mundo ali, porque ali não é o nosso lugar, né? Ali não é o nosso lugar. Isso foram colocado na nossa cabeça, que a gente tem que ser famoso, que a gente tem que ser foda, que a gente é isso, não sei o quê. Porque isso também é colocado. Eu acho que esse cuidado a gente também tem que ter. Por isso que eu sempre falo assim, você quer ser artista? Beleza. Mas se eu costurar meu vestido, um dia eu vou costurar meu vestido, mas porque eu quero costurar meu vestido. Não para mostrar para os outros que eu sou melhor, ou seja, que eu sou incrível. Não é isso, é minha, sabe? Eu acho que artista também, a gente cria a partir da... Por exemplo, eu faço colar de miçanga, porque eu aprendi nas minhas dores. Quando eu perdi minha mãe, eu comecei... para chorar sozinha comigo, eu tive que fazer muitas colares, mas eu tenho orgulho. E aí depois um dia minhas amigas queriam comprar, eu falei, eu vendo esse colar. Aí eu estou vendendo, mas isso para mim é uma forma de me fortalecer internamente, não é para eu ficar famosa ou alguma coisa. Tipo, isso também a gente tem que ter cuidado, porque isso é uma forma do branco pensar, né? Se empoderar, ter poder para poder se empoderar, mas não como internamente, e sim, talvez, para mostrar para os outros, ou seja, controlar os outros. Esse é o poder. Mas esse poder a gente não quer. A gente não pode pensar nesse poder que a gente pode carregar. Eu acho que é isso. Por isso que eu também sempre falo assim, que as meninas que trabalham, é porque eu não sei muito bem cozinhar, né? E aí, quando eu acho as pessoas que cozinham bem, eu falo assim, vocês são artistas, porque realmente é. Porque nem todos sabem cozinhar bem. Eu não sei. Eu acho que é isso. Maravilha. Bom, acho que vamos encerrar, então. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E queremos saber se tem algumas perguntas para a Sandra. Se alguém quer saber um pouquinho do que significa transpor todas estas histórias. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me vendo aqui interpretando. Mas eu achei muito interessante o que você falou, Sandra, porque... a questão de
do índio puro, né, do indígena puro, do indígena mestiço e essa diferenciação que se faz. E o brasileiro se reconhecer como uma pessoa indígena, né, tem essa dificuldade. E eu achei interessante porque eu cresci ouvindo assim: a sua bisa foi uma índia pega no laço. E eu não entendi essa expressão, né? Desculpa, eu até me emociono porque quando eu fui descobrir o que significava isso, né? É uma violência enorme, mas quando eu era criança, eu não conseguia entender, né? Eu gostaria até que você explicasse para todos que não sabem o que significa isso. E assim, eu cresci ouvindo isso, e depois que eu comecei a interpretar e a trabalhar nessa área, foi que eu vim entender qual foi a violência que a minha bisa tinha sofrido naquele momento, né? Então, assim, essas histórias, elas não são bonitas, como você falou, e elas precisam ser expostas para que as pessoas elas tenham acesso e vejam quão profunda é a violência que o povo indígena sempre sofreu e até hoje sofre no nosso país. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é muito comum. Agora, semana passada, eu fui dar palestra sobre o museu na Universidade Federal Fluminense, na UF, ali no Niterói. Aí veio 2 rapazes, né, apresentaram o seu trabalho sobre sambaqui, no Rio das Ostras. Eu achei muito interessante que 2 garotos, né, os 2 são negros, né, e um dele, ele começou a chorar e ele falou que a pesquisa dele foi por causa que ele era negro e olho puxado e ele sofreu muito bullying na escola. Então, ele falou assim, alguma coisa estava errada, mas minha família nunca me contou isso. Eu fui descobrir depois que ele mesmo ele foi pesquisar, né, arqueologia. E ele chorou muito, assim, depois ele falou assim, olha, eu me sinto aliviada de poder escutar a história. E a minha avó falava isso, realmente as mulheres foram, por isso que eu faço pesquisa sobre isso, não vou falar sobre isso agora, mas eu faço a minha pesquisa sobre feminicídio, na verdade. Tem uma pesquisadora nordestina, inclusive, ela fez o Rio Continua Índio, se chama a tese dela. Ela fala sobre isso, por exemplo, estupro coletivo, que no mundo se fala do estupro coletivo, começou no Rio de Janeiro com mulher indígena, por parte dos militares. Isso está registrado no jornal, inclusive, está lá, na tese dela, depois, se vocês quiserem também eu posso compartilhar depois. Ela fala que a Maria Caetana, ela não tem muito criada, não tinha criada, como se nós, mulheres indígenas, não fôssemos, ou seja, indígenas não fôssemos escravizada. Nós fomos escravizados muito tempo também. E muito tempo até hoje também. E aí, as meninas eram levadas, a mais bonitinha, a minha avó falava isso, a mais bonitinha era escolhida e era levada para convento, e de lá elas casavam. Elas eram obrigadas a casar com homem para dar filho. Inclusive, eu conheci um parente, um amigo também, no Rio de Janeiro. Ele contou que a história do avô, da avó, né, que quando morreu, ninguém sabia que ela nunca teve nenhum documento. Mas ela pariu filho, criou digamos assim, patrimônio para o cara que é português. Aí, quando ela morreu como indigente, ela não tinha documento. E ninguém sabia disso.
Aí ele foi descobrir porque ela morreu indigente, e aí ela foi descobrir que ela era indígena porque morreu assim, tipo, não tinha documento, só tinha casa. Ela deu tudo assim, quer dizer, ela construiu para o marido o patrimônio, que ele era militar, que ele era isso, ele tem um monte de coisa só para o filho e para ele, né? Mas para ela não. Mas isso hoje já tem pesquisa sobre isso, né? A Ana Paula Silva, que ela fala sobre isso, né? Sobre a história do estupro, e teve muito tráfico de criança indígena, de vários lugares, inclusive do Nordeste, né? Eles eram levados para outro país, né? É muito indígena, muita criança indígena foram, principalmente as meninas. Por isso que nós, brasileiros, mestiços, somos resultado de estupro de mulheres indígenas. Então, eu sempre falo isso, que nós somos miscigenado forçado, né? Porque a gente vem sofrendo isso, porque isso não estou falando, não estou inventando, isso é real, né? Existe vários lugares, existe documentário, quer dizer, teses sobre isso, né? E realmente a gente era pegar a laço, só que isso era normalizado, como eu falei no começo, né? Então, eu acho que existem muitas camadas que a gente precisa discutir, não só no mundo da arte, mas na escola, no museu, em todos os espaços culturais e outros educacionais, saúde, inclusive, porque é importante ser discutido isso, porque, senão, até hoje, temos essa confusão ainda na nossa cabeça, né? E aí, assim, eu queria, voltando um pouco do que a gente vem discutindo, desse valor que a gente tem, né? Agora eu fui nos Estados Unidos, e aí eu fui ver no museu que tinha uma curadora indígena. Eu acho que é por isso que é importante ocupar esses espaços, esses corpos de diferentes lugares também, né? Não só pensadoras daqueles corpos que vivencia, que tem essa história, que tem as mães, as mulheres dos quilombos, do MST, eles precisam ocupar esses espaços também para criar junto, não é só a gente falar. Acho que não tem como mais os outros falar por nós, sabe? Tem que criar junto qualquer questão, né, que pode ser discutido junto, né? E aí eu lembro que nós fomos, ela fez uma exposição muito grande no museu, que tem no território, onde era território indígena. E aí eu fui perguntar para ela, uma curadora indígena, mas não é pelo fenótipo que você vai dizer que ela é indígena, branca, com olho azul e tal, mas ela fala, eu sou indígena. E aí, o que eles discutiram? Eles estão começando a discutir indígena por território, e não pelo fenótipo, não. Eles estão discutindo por território. Então, eles, por exemplo, o museu onde eles estão ocupando o território onde eles foram expulsados. Ele fala, daqui meus ancestrais foram expulsos daqui. E a gente está retomando agora. E eu achei muito incrível. Eles fazem vários... E ela traz uma coisa muito interessante, que é novidade, assim, tipo, tem uma sala que são várias formas de indígena, usa de marca, sapato de marca, camiseta de marca, tudo de marca, não importa isso. Eu acho que hoje, por exemplo, o Bolsonaro falou isso, os indígenas têm que ser civilizados igual nós. Igual nós quem, gente? Eu falo, mas eles usam celular, quer dizer que a gente não pode usar celular. É muito terrível ainda a gente estar vivenciando isso. Ainda muita coisa ainda. E isso confunde a cabeça da galera jovem, sabe? Então, eu acho que é por isso que é urgente discutir essas questões de identidade, de pertencimento. Não só pertencimento do grupo, mas sim pertencimento territorial também. Porque o nosso território, o Brasil foi invadido. Então, a gente foi encurralado em vários lugares, de vários lugares também. Então,
Então, eu acho que é importante pensar nesse sentido também hoje. Não sou eu que eu vou resolver isso, mas eu acho que é importante cada um de nós discutirmos isso. E aí eu lembro que um aborígene, né, um professor aborígene, ele contou a história da Austrália, como que eles foram. E aí eu lembro que ele falou assim, a gente não quer que os brancos se tornem igual nós. A gente quer que os brancos tenham vergonha do passado deles que fizeram com a gente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar hoje. Não é para excluir os brancos. A gente pensar o que é ser branco também. Discutir também hoje o que é ser branco. Porque também tem branco, e brancos e vários brancos, sabe? Não é só branco hegemônico também, uma forma de pensar branco. Então, tem uma coisa também que eu acho, quando a gente começa a cavar essas feridas, vai vir muita coisa, sabe? Mas é importante discutir isso também. E dizer, realmente, a minha avó foi pegada a laço, estuprado, claro, né? Claro que foi estuprada. Então, ela foi arrastada, estuprada. E você acha graça isso? Né? Eu acho que é isso, de repente. Mas ainda tem gente que fala isso, ainda. Naturalmente fala ainda. E isso nem me assusta mais, porque eu já passei muito. Esse dia no Rio de Janeiro, eu estava andando me arrumando toda, eu fui na feira. Aí o cara lá falou para mim, você é índia mesmo ou é caô? É assim. Nossa, cada coisa que a gente mulher passa, nós mulheres passamos cada coisa. Isso é infinito, mas enfim, eu acho que é isso, né? E só para contar uma história que eu acho bem engraçado, para a gente finalizar mesmo, para a gente pensar o que é o poder, o que é branco, sabe? Não sei o que eu estou querendo dizer com isso, mas eu acho que é bom pensar. Eu lembro que aí nessa exposição que essa indígena fez, no final, na saída, tem dois caras, um cara branco e um cara indígena. Aí esse cara, os dois artistas, como que é? Esculpia madeira, né? Aí eu achei bem engraçado que ela fez uma brincadeira muito engraçada, né? Aí o cara branco esculpindo madeira, aí faz cada xoxota grande de madeira e o pinto grande da madeira. Aí ele fazendo assim, esculpindo madeira, fazendo. Aí ela colocou, isso é arte. Aí do outro lado tem um indígena, foto indígena esculpindo madeira, fazendo bichinho de madeira, fazendo coisa de madeira, de animais, né? Fazendo coisas, animais. Aí ele fala assim, artesão. Artesão, indígena artesão, e o outro é artista. Então, eu acho que também a gente tem que pensar nesse sentido, o que é artesão, por que ele é artista e por que o outro é artesão. Também tem isso, né? São várias coisas, né? Mas, enfim, vamos parar, porque senão a gente vai... anoitecer, todo mundo vai dormir. Mais alguma coisa ou podemos encerrar? Então, muitíssimo obrigada a todos e continuamos.